agradecendo aí a participação. Vamos dar início aqui à 26ª reunião ordinária do Conselho Regulador da AGE. Iniciando aqui os trabalhos, eu já passo para a secretária executiva Giovana para a apresentação dos processos que fazem parte da pauta dessa reunião. Bom dia a todos. Dispenso a leitura da ata da 25ª reunião do Conselho Regulador, uma vez que a mesma já se encontra publicada no site da AGE. Item 3. Apresentação e discussão dos processos da relatoria do Conselho Regional de Teatro Pública. Item 3.1. Processo número 2021-000-52-000-283. Interessado saneamento de Goiás. Assunto contato de concessão de serviço de abastecimento de água, coleta, abastecimento e tratamento de esgoto sanitário e limpeza e saneamento de água e saneado. Foi-me solicitada a retirada de pauta desse processo para uma análise dos autos. Então, o processo de 3.1, 2021-000-52-000-283, retirada de pauta. Item 3.2. Processo 2021-000-29-00-5037. Interessado Real Maia Transportes Terrestres e assunto: prestar serviço intermunicipal de passageiros de qualquer natureza sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Gostaria de saber se o interessado tem realização oral para este processo. Se passa a palavra para a conselheira. Bom dia a todos. Autuado através do AI 40.900. Bom dia a todos. Autuado através do AI 40.998, de 24/11/2021, a empresa Real Maia Transportes Terrestres infringiu o artigo 6º, inciso 2 da Lei 18.673/14. Pois estava operando linha interestadual e prestou serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal, conforme cópia do auto de infração. Notificado da resolução número 23/2022 CJ da Câmara de Julgamento da AGE, que decidiu pela anulação do auto de infração, não apresentou recurso. Verifique-se que a defesa deixou de atender os requisitos básicos para sua admissibilidade no que se refere à correta representação processual e, dessa forma, não deve ser levada em consideração, pois não foi assinada nos termos do que dispõe o inciso 5 do artigo 6º da Lei 13.800/2001 e inciso 6 do artigo 32 da Resolução 297/2007 CG. Consequentemente, a prescindibilidade de sua apreciação. Isso posto, considerando o consto dos autos que a defesa deixou de atender os requisitos básicos para a sua admissibilidade, no que se refere à correta representação processual, e desta forma não deve ser levado em consideração, pois não foi assinado nos termos do que dispõe o inciso 5 do artigo 6 da Lei 13.800/2001. Inciso 6 do artigo 32 da Resolução 297/2007. Consequentemente, a prescindibilidade de sua apreciação. Voto pela manutenção do auto de infração 40.998, de 24/11/21. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Conselheira Natália. Acompanhe, presidente. Conselheiro Gui. Acompanhe também, presidente. Também acompanho o voto do relator para manter o auto de infração e reformar a decisão da comissão de julgamento. Próximo processo. Item 3.3. Processo número 2021-000-2900-4226. Interessado Alves e Oliveira Transportes e Locação TBA. Assunto: prestar o serviço intermunicipal de passageiros de qualquer natureza sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Gostaria de saber se há interessados em realizar a situação oral neste processo. Sendo assim, passa a palavra para o conselheiro relator. Trata-se de solicitação de vista do processo do auto de infração 40.998
1906, lavrado em nome da empresa Alves e Oliveira Transporte e Locação Limitada, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 14. Em sessão pública, o conselheiro Marcelo Nunes de Oliveira pediu vista do processo para melhor compreensão dos fatos, conforme se verifica pelo despacho 354/2022, AGR GREG 10682. Ao final, votou pela reforma da decisão consubstanciada na Resolução 117/2021 CJ, de 2 de dezembro de 2021, oportunidade que manifestou pela manutenção do auto fração 40.906. Desta forma, os autos retornaram a esse Conselho Regulador 01 para apreciação e deliberação junto ao Pleno do Conselho Regulador. Nesse sentido, deve prevalecer a seguinte explanação do voto divergente. Nesse sentido, deve prevalecer o relatório fiscal, embora se reconheça que até a fé pública não é um princípio absoluto. Requer-se que seja contraditada mediante elementos fáticos razoáveis, e não apenas relatos em sentido oposto. Em outras palavras, diante do relatório do fiscal da AGR, vis-a-vis, o mero relato do autuado desprovido de elementos comprobatórios deve prevalecer o auto de infração, também em obediência à presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, como também defendem alguns dos principais doutrinadores do direito administrativo pátrio, como Eli Lopes Meireles, José dos Santos Carvalho, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, que apresentam o entendimento de que a impugnação de veracidade dos fatos narrados deverá sempre implicar na imputação do ônus da prova em desfavor do sujeito particular, cabendo a esse comprovar a ilegalidade do ato administrativo. Destarte, considerando a anemia probatória defensiva, friso, ônus da prova e da autuada, entendo que o auto de infração 40.906 reúne todos os requisitos de validade, a saber, competência, finalidade, forma, motivo, e objeto. Portanto, regulado que, naturalmente, cai por terra a inconsistente versão da empresa transgressora. Assim sendo, considerando os elementos que compõem a instrução processual, entendo que a infração administrativa imputada ao autuado restou configurada na espécie, principalmente porque o auto de infração 40.906 goza de presunção de legalidade e veracidade, atributos esses não desconstituídos pela empresa infratora. Daí a razão da minha divergência ao voto relator. Quanto ao mérito, os doutrinadores Maria Silvia de Pietros, Sérgio Ferraz, Adilson Abreu Dalari e Paulo Magalhães interpretam que a presunção da legalidade não é absoluta e vale até o momento em que o ato é impugnado, havendo impugnação em sede administrativa ou judicial. Cabe o ônus da prova de administração porque, diferentemente dos particulares que podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, a administração pública somente pode fazer o que a lei autoriza e determina. Sendo assim, sempre cabe à administração o dever de demonstrar que atuou de maneira conforme a lei. Odiernamente, não existe mais controvérsia sobre a aplicabilidade do artigo 333, inciso 1 do CPC, ao processo administrativo. Da mesma forma, em observância aos princípios da oficialidade, da legalidade, da veracidade material, o devido processo legal não mais se descumbe em decorrência da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Está a administração pública isenta de provar suas alegações no processo administrativo. De acordo com o artigo 333 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito. O artigo 156 do CPP diz a prova da alegação incumbe a quem fizer. No entanto, o que se vem observando continuamente na análise dos procedimentos administrativos é que a pseudo-presunção de veracidade e legitimidade absoluta, quando atribuída aos atos administrativos, vem invertendo totalmente o ônus da prova para o infrator. E pior,
respaldo constitucional, só se servindo de elemento prejudicial à sua defesa. Não consta dos autos o termo de qualificação dos passageiros e as respectivas declarações devidamente assinadas, para, no meu entendimento, comprovar que a empresa realizava o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros e que todos teriam como destino a cidade de Goiânia, conforme caracterizado pelo fiscal João José Ferreira, no auto de infração 40.906, relatório circunstanciado. Tal fato, a ausência do termo de qualificação dos passageiros e as respectivas declarações são comprovadas pela Coordenação de Fiscalização dos Transportes, consoante se vê despacho 603/2021. Assim, na dúvida, face à inexistência de provas e baseado na presunção de inocência do infrator, entendo que não existe a conduta infracional caracterizada pelo fiscal do auto de infração 40.906. Isto posto, tendo em vista o que consta dos autos, considerando a inexistência de provas e baseado na presunção de inocência do infrator, entendo que não existe a conduta infracional caracterizada pelo fiscal do auto de infração 40.906. Voto pela anulação do auto de infração 40.906. É conforme. Obrigado, conselheiro Paulo. Eu só fiquei numa dúvida aqui, esse processo, aquele que a gente discutiu, né? Isso. Que houve a pessoa deixou um passageiro no aeroporto de Goiânia, é O aqui? de Caldas Novas deixou um passageiro em Goiânia aqui, no aeroporto, e foi embora. Não existe prova, não existe foto, não existe argumento algum para poder penalizá-lo. No meu entendimento, claro. Obrigado, conselheiro Paulo, conselheiro Gui, conselheiro Natália. Eu acompanho. Acompanho também. Eu realmente aqui, com a devida vênia aqui, eu queria só pedir vista desse processo, porque me parece que na discussão que nós tivemos, Paulo, ficou evidenciado, né, pela ordem de tráfego que foi juntada, que havia a intenção de deslocar para Goiânia. Eu só queria tirar essa dúvida, porque com todo respeito aí respeitando o senhor, porque eu acho que esse assunto nós discutimos aqui na última sessão, né? O senhor está lembrando que é esse mesmo processo, certo? Porque aí eu acho que a gente pode até, então, para a gente tirar essa dúvida, tá? De vista dos autos. Tá bom. A dúvida, presidente, pelo menos Aham. na época, você tinha era de que ao passar aqui, ele passou e deixou uma pessoa. Entretanto, na defesa, ele afirmou que passou aqui e deixou a pessoa. Então, isso... Pois é, mas se eu não estou enganado, na ordem de tráfego, na autorização dele, já havia a indicação de que a rota era Goiânia. Então, aí caracterizou o trecho Rio Quente. Estou tentando puxar da minha memória aqui, certo? Então, ele mesmo, ele traz no processo prova contra ele. Vamos só, com devido respeito, Paulo, só, com devido evento, só para a gente checar, porque eu fiquei com esse caso aqui na memória, certo? E aí a gente esclarece, acho que fica... É de forma a esclarecer melhor os autos que Sim. eu pedi vista. Sim. Vou constar em ata. Item 4. A apresentação e discussão dos processos da relatoria do conselheiro Gui Francisco Brasil Camargo. Pedirei vénia para fazer a leitura dos itens 4.1 e 4.2, considerando a mesma pertinência temática dos autos. Item 4.1. Processo 2022 000-2900-3939. Interessado, autorização goianésia. Assunto: desistência da linha 01-06100, Goiânia, Santa Rosa de Goiás.
Item 4.2, processo número 2022-000-2900-3934, interessado, Autoaviação Goianésia, assunto, renúncia à exploração da linha 01-10-6600-7 Anubiataba. Gostaria de saber se há interessados em exercer a votação oral para os processos item 4.1 e 4.2 da pauta. Sendo assim, passo a palavra para o conselheiro. Trata-se de requerimento. Trata-se de requerimento apresentado à Autoaviação Goianésia Limitada, solicitando de conformidade com o artigo 16, inciso 1 e parágrafo da Lei Estadual número 18.673 de 2014, a extinção do termo de autorização número 0066 de 2016, concedido pela GE para a operação da linha número 01-10-6600, trecho Séries a Rubiataba, do Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Goiás. A empresa requer a renúncia em atenção ao comunicado número 3.000/2022 AGE, no 3 de 2022 AGE, expedido em 10 de maio de 2022 pelo presidente da AGE, alegando a baixa demanda de passageiros agravada pela ação nociva e persistente pelo transporte irregular, e ainda a necessidade de manter o equilíbrio econômico do contrato administrativo, assim como da linha. São duas linhas, né? Séries de Ubiataba. A outra linha do presidente. Goiânia Santa Rosa e Séries de Ubiataba. Exatamente, Goiânia Santa Rosa Séries a Está Ubiataba. comunicado 3 também de 2022, expedido em 10 de maio de 2022 pelo presidente da AGE, alegando baixa demanda de passageiro agravado pela ação nociva e presidente. O assunto é o mesmo, certamente é das duas. Consta a informação da existência de débito da empresa relativa ao TRCF e ao TORNA, por meio do despacho número 1268 de 2022. A gerência de transporte da AGE afirma que a empresa não possui CNT. Por fim, os autos foram distribuídos a esse conselheiro para ser relatado junto ao Conselho Regulador da AGE. Em síntese, é o relator. Fundação e voto. Examinada a documentação dos autos, verifica-se que o pleito encaminhado encontra respaldo legal para a legislação que rege a matéria no âmbito estadual, conforme o disposto no artigo 16, inciso 1, parágrafo 1º da Lei 18.673 de 2014, nos seguintes termos. Artigo 16. Extingue-se a autorização por renúncia. A renúncia é um ato formal, unilateral irrevogável e irretratável pelo qual a prestadora manifesta seu desinteresse pela autorização. Sobre a questão da existência de débito da empresa junto à AGE, fato que impede a expedição de certidão negativa de débito, documento exigido pela prática de diversos procedimentos junto à AGE. A Procuradoria Setorial da AGE, ao se manifestar no parecer número 2021 00029005017, parecer a AGE procede 06066 de 2022. Entende que para esse fim é prescindível a comprovação de inexistência de débito da AGE,
por expressa determinação legal insere no artigo 16, inciso 1, Lei 18.673 de 2014, pois a desistência é um ato formal, unilateral, irrevogável e irretratável. Logo, independe de anuência do ente regulador, o que não permite, por conseguinte, opor qualquer exigência para que sua consecução mormente diante da conjuntura jurídica atual e o qual desborda daquele vivenciado na vigência da determinação judicial, ora suspensa, de modo que a extinção da autorização para a prestação de serviço público com efeito da renúncia do interesse opera seus efeitos imediatos da lei, impondo sua homologação por mera formalidade a ser cumprida. Paralelamente, cumpre deixar registros que o teor do despacho 209/2022 da Coordenação de Gestão de Sistema de Transporte, a paralisação do sistema do serviço pelo requerente não acarretará transtorno ao usuário, uma vez que as localidades de origem e destino, sede hospedado, são assistidas por outras linhas. Dessa feita, com base na documentação dos autos, especialmente com fulcro nas diversas manifestações da gerência de transporte, bem como no entendimento da Procuradoria Setorial da AGE acerca da matéria, conforme já manifestado nos casos análogos e considerando que o ato de renúncia é uma prerrogativa exclusiva do prestador de serviço e essa decisão não comporta objeção ou mesmo permite a interpretação extensiva da norma, cabendo à AGE apenas homologar tal pedido. Voto pelo deferimento do pleito encaminhado. Obrigado, conselheiro Gui, conselheiro Paulo. Acompanho, Paulo. Conselheira Natália. Acompanhe também, presidente. Acompanhe, acrescentando que entendo que nos dois casos devem ser remetidos à gerência de transportes para abertura de chamamento público. Já tem outras linhas, presidente. Como? Já tem outras linhas operando na mesma. Já tem outras empresas operando na mesma. Eu tenho que analisar isso aí. Então vamos encaminhar a solicitação da gerência de transporte para verificar se já foi verificado que tem outra linha. Está aqui. Tá? Porque o que a gente tinha combinado é que para não causar prejuízo, né? Não está desassistido no transporte dentro das cidades. Tá. Ok. Processo item. Acompanhe o voto aí do Item 4.3. Processo número 2022 000 2900 interessados pela Sumar PDA. Assunto: alterar o esquema operacional sem autorização da gestão. Gostaria de saber se é interessado em realizar a apresentação oral para este processo. Você me passa a palavra para o conselheiro. Trata-se de recurso face à modificação de penalidade expedida em desfavor do autuado após decisão da Câmara de Julgamento da AGE, e manter o auto de infração assim, lavrado em decorrência ou recorrência a alterar o sistema operacional do Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiro ao utilizar sua concessão para a linha regular Goiânia-Anasara para fazer a venda de passagem e o transporte de passageiros no trecho Goiânia-Santa Bárbara de Goiás, sem a devida autorização da GE, conforme relatório circunstanciado de operação e fotografia, todos anexos aos autos. Notificado para pagar o valor da multa de R$ 3.131,86, por se tratar de uma reincidência específica
ao recorrer da penalidade, o interessado protocolou recurso onde alega que, em face do princípio da presunção da inocência, compete à administração pública provar os fatos alegado pela fiscalização e apontar qual o meio utilizado pelo agente fiscal para emitir esse preceito. Fundamenta sua tese com base na legislação que trata do contencioso fiscal do Estado da Bahia, Lei nº 12.209 de 2011. Com essa argumentação, pede a improcedência do auto de infração e o arquivamento do processo. Senhor relator, fundação de conheço do recurso porque presente-se o pressuposto para sua admissão. No caso concreto, o interessado sustenta que a fiscalização não apontou um motivo que refuta sua presunção de inocência e que compete à administração provar sua conduta irregular, conforme expressa em legislação do Estado da Bahia. Tem razão o recorrente. Com efeito, suas alegações são inconsistentes frente às provas dos autos, além das desprovidas do devido amparo legal. Primeiramente, a motivação da lavratura do auto de infração está perfeitamente delineada pela descrição detalhada dos fatos e da conduta praticada pelo autuado, tipificada como infração por violar normas que tratam do Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiro do Estado de Goiás, uma vez que, segundo o regulamento aplicado no caso, é vedado o prestador de serviço alterar o esquema operacional do serviço sem a aquiescência da AGR. Em caso, a fiscalização da AGR constatou durante a operação realizada no município de Santa Bárbara de Goiás que o recorrente utilizou a linha regular Goiânia-Nazário, da qual é concessionária para transportar passageiro com embarque em Goiânia e desembarque em Santa Bárbara de Goiás, mediante a venda de passagem para esse trecho não autorizado pelo ambiente regulador, conforme comprovado pela documentação identificada dos passageiros transportados irregularmente e pela foto dos bilhetes vendidos, todos anexados aos autos. Nesse contexto, o interessado não pode invocar a instituição ou presunção de inocência, dado que ficou perfeitamente caracterizada a irregularidade de sua conduta. Convém ainda destacar que, nos termos da Lei 13.569 de 1999, a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização do Serviço Público é o órgão competente para regular e fiscalizar o serviço de transporte intermunicipal de passageiros, delegado a terceiros no Estado de Goiás, cuja atribuição é exercida com poder de polícia através de seus agentes fiscais, sendo que, portanto, o meio utilizado pelo referido órgão para atuar em diversas áreas de sua competência seja de maneira preventiva e coercitiva. Por último, no tocante à alegação da validade da Lei 12.209 de 2011, do Estado da Bahia, como paradigma para reger essa contenda, sempre cumpre esclarecer tal regramento alcança somente os processos administrativos de natureza fiscal no âmbito do Estado da Federação. Portanto, é incontroversa a sua inaplicabilidade no caso vertente. Agora, o exposto, tanto, tendo em vista que consta nos autos, considerando a regularidade dos atos e procedimento realizado pelo órgão fiscalizador, nega o provimento ao recurso para manter a penalidade aplicada. É comum. Obrigado, conselheiro Gui, conselheiro Paulo. Compõe o relator. Conselheira Natália. Também voto pela manutenção do auto de infração. Giovana. Item 5. A apresentação e discussão dos processos está em autoria da conselheira Natália Maria de Santos Ramon. Item 5.1. Processo 2022-000-2900-3354. Interessado Juarez Mendes de Melo, assunto.
veículo da placa JHK 9097 em condições inadequadas de conservação, bancos rasgados e ou soltando, causando transtornos e desconforto para os passageiros, consoante se vê nas fotos anexas ao auto de infração 41.348. Passa o meu voto. Analisei as fotos, estou no auto de infração e passo a fundamentação e voto agora. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos para sua admissão. O ato infracional está efetivamente caracterizado e comprovado nos autos, consoante se vê nas fotos anexas ao auto de infração 41.348. Ou seja, o veículo da placa JHK 9097 apresenta condições inadequadas, apresentando vários assentos dos bancos rasgados ou soltando, o que poderia causar desconforto e insegurança dos passageiros. Ademais, o prestador de serviço não pôde fugir da responsabilidade de manter todos os seus veículos em condições satisfatórias de limpeza, higiene e conservação, e muito menos pode se isentar dessa incumbência, já que esse encargo é inerente ao responsável pelo serviço. E, portanto, é da sua competência colocar em operação somente veículos que atendam esses requisitos. Não podemos esquecer que o serviço de transporte de passageiros, decorrente da concessão ou permissão, deve ser prestado de maneira adequada, aqui definida como aquela que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, cortesia e modicidade das tarifas. Assim, o serviço adequado compreende o direito do passageiro dispor de veículos em bom estado de higiene, principalmente ao iniciar a viagem. Além disso, vale relembrar que os atos praticados pelo agente fiscal no exercício das suas funções gozam da presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao infrator provar a irregularidade do ato administrativo, uma vez que o ônus da prova recai sobre o administrado, sendo que no caso concreto o recorrente não trouxe nenhum ou qualquer documento para desconstituir os fatos narrados pela fiscalização. Ante o exposto, tendo em vista que consta nos autos, considerando a regularidade dos atos e procedimentos realizados pelo órgão fiscalizador, levando em conta os argumentos apresentados e a prova também nos autos, voto pela manutenção do auto de infração 41.348. É o meu voto, presidente. As fotos são irrefutáveis, presidente. São nesses sem condições. Obrigado, conselheiro Natália. Conselheiro Gui. Acompanho o relator. Conselheiro Paulo. Também voto pela manutenção do auto de infração. Item 5.2. Processo número 2022-000-29003837. Interessados Expresso São Luís. Assunto: anteciparam o cardápio sem justificativo o horário de partida de viagem. Gostaria de saber se é interessado em realizar a situação alta neste processo. Sendo assim, passo a palavra para a conselheira. A Expresso São Luís, conforme o bilhete, o horário da saída dela seria 10 horas. No caso em questão, ela só saiu do ponto de partida às 10h42, ou seja, 42 minutos de atraso. Passo a fundamentação do voto. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos para sua admissão. Conforme o relatório circunstanciado fiscal, ao passar pelo box de embarque da empresa Expresso São Luís Limitada, reparou que o horário era às 10 horas de Goiânia a Chapadão do Céu e que eu não havia saído do horário previsto. A empresa somente embarcou às 10h42, ou seja, 42 minutos de atraso. A cópia do auto de infração juntada aos autos mostra que o ato administrativo foi lavrado em flagrante às 10h45 do dia 22/6/2022, durante a fiscalização realizada no terminal rodoviário de Goiânia, portanto, no local e instantes após o cometimento da infração. Por último, o dispositivo legal aplicado ao caso é claro ao determinar
que a antecipação ou retardamento do horário programado para o início da viagem, sem a devida justificativa, constitui infração definida no dispositivo legal aplicado ao caso. Vale lembrar que os atos praticados pelo agente fiscal no exercício de suas funções gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao infrator provar a irregularidade do ato administrativo, uma vez que o ônus da prova recai sobre o administrado, reafirmando que, no caso concreto, o recorrente não trouxe nenhum documento para desconstituir os fatos narrados. Ante o exposto, tendo em vista que consta nos autos, considerando que a parte atuada não apresentou nenhum argumento ou prova suficiente para descaracterizar o auto de infração e que esse foi lavrado atendendo os requisitos necessários da sua validade, voto pela manutenção do auto de infração 41.431. Anexo ao processo, presidente, foi colocado o boleto da passagem, que realmente confirma que a passagem era às 10 horas para sair. Obrigado pelo voto. Conselheira Natália, conselheiro Gui, Acompanha a relatora. a conselheiro Paulo. Também voto pela manutenção do auto de infração. Próximo processo. Item 5.3, processo número 2022, 00029006256. Interessado, terminais rodoviários de passageiros. Assunto, reajuste da tarifa de utilização dos terminais rodoviários de passageiros. TUT. Gostaria de saber se há interessado em realizar essa redação oral para este processo? Sendo assim, passo a palavra para a conselheira. Em antemão, já afirmo aos conselheiros que eu acompanhei a nota técnica número 8/2022 da GERED. Passa a fundamentação e voto. A competência da GE para deliberar sobre a matéria aqui tratada tem previsão legal e contratual no inciso 10º do artigo 2º da Lei 13.569 de 99, assim como no seu decreto regulamentador 9.533 de 2019, para acompanhar e controlar as tarifas do serviço público, objeto da concessão, permissão ou autorização, decidir sobre os pedidos de revisão e prometer estudos e aprovar os ajustes tarifários, tendo como objetivo a modicidade das tarifas e a garantia do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. A agência também compete a realização dos estudos técnicos para aferir os custos da prestação e a manutenção da qualidade do serviço de cada terminal rodoviário, observadas as características e peculiaridades específicas. Já os delegatários, em sentido amplo, são obrigados, até o 10º dia útil, a fornecer fatores operacionais, demonstrativos contábeis e econômicos e outras informações indispensáveis ao cálculo da tarifa ou sua revisão na forma legal, cuja não apresentação impede a consecução do direito ao reajuste tarifário. A resolução número 18/2014 do Conselho Regulador da GE dispõe sobre a norma operacional e administrativa, penalidades, classificação e tarifas dos terminais rodoviários de passageiros do Estado de Goiás. E no capítulo 10, artigo 35, define que a tarifa da utilização dos terminais a ser paga à administração deste destina-se a remunerar o custo da operação oferecida e os investimentos para execução e manutenção do padrão de qualidade exigido da administradora. Dessarte, a classificação dos terminais de passageiros, o grupo, será estabelecida pelo ente regulador, segundo a fórmula apresentada no artigo 32 e seguintes do normativo supracitado. Nesse sentido, a referida resolução normativa número 18/2014 define o índice a ser aplicado para o cálculo do reajuste da tarifa de utilização de terminais e preceitua em seu artigo 37 o seguinte: a tarifa de utilização dos terminais rodoviários de passageiros do Estado de Goiás será reajustada anualmente, tendo por data base o mês de março de cada ano, pelo Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna,
IGP-DI, estabelecido pela Fundação Getúlio Vargas, é o GRIF. Constata-se que os estudos e a proposta sobre o índice de reajuste tarifário da utilização de terminal, TUT, realizados pela Gerência de Bens Desestatizados, apurou-se o percentual de 64,54% para o período acumulado entre os meses de fevereiro de 2019 a setembro de 2022, tendo por base o Índice Geral de Preço, Disponibilidade Interna, IGP-DI. Os reajustes tarifários ocorrem anualmente com base em mecanismos lastreados por fórmulas já predefinidas pelo agente regulador, com base na aplicação combinada do indexador contratual e de fator de produtividade. O reajuste tarifário anual segue as regras estabelecidas no próprio contrato. A pandemia da Covid-19 modificou bruscamente o cotidiano da sociedade ao estabelecer lockdowns, reduzindo a locomoção dos indivíduos, com a inserção do sistema virtual de home office e as aulas de distância, EAD. Assim, a utilização do serviço de transporte público e das rodovias, como os veículos individuais, diminuiu a ponto de provocar uma significativa redução na arrecadação tarifária das concessionárias. A ocorrência do evento superveniente de cunho extraordinário confere ao concessionário a recomposição das condições originais entre encargos e vantagens. Ademais, essa imposição constitucional impõe tutela, não apenas no âmbito legislativo, como também no tocante à administração pública. Enfim, a administração deve velar pelo equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de serviço público, desde a sua celebração até seu exaurimento, sendo certo que parte essencial desse ofício é alcançada por meio da correta definição da tarifa a ser cobrada pela utilização dos serviços públicos em cada caso. Por isso, em respeito ao princípio da regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia em sua prestação e modicidade tarifária, assim como todas as considerações listadas através da nota técnica número 8/2022 da GERED, manifesta-se essa conselheira pela aprovação do reajuste tarifário em 64,54% para vigir entre os meses de novembro de 2022 a março de 2023. Além disso, que fique autorizada a aplicação do reajuste para apenas o TRP de Goiânia e subterminal de Campinas, com um valor de TUT de R$ 6,55, e para os terminais rodoviários de seus respectivos grupos e valores da TUT indicada na tabela número 2. Por fim, em caso de pleito de reajuste da TUT por outros gestores dos terminais rodoviários de passageiros do interior do estado de Goiás, que não estejam relacionados na tabela 2, recomenda-se a autorização do reajuste, considerando a sua classificação por grupo, desde que ocorra a devida comprovação do envio de prestações de conta de 2019 e de 2022, janeiro a agosto, de modo a atender o que está previsto na Resolução Normativa número 18 de 2014. É o meu voto, presidente. Obrigado, conselheira Natália, conselheiro Gui. Acompanhe o relator. Conselheiro Paulo. Também acompanho a relatora, só reforçando que a análise que foi feita em relação aos TRPs, onde nós já tínhamos o conhecimento das informações prestadas, de forma que, havendo algum outro terminal que também atenda essas condições, imediatamente a gente vai abrir um processo para fazer a correção.